E aí, gente? E então, vamos lá? Que tal resolvermos uma questão bem legal sobre PI, plano inclinado? Nesse primeiro momento, nós vamos resolver plano inclinado sem atrito, tá? Tranquilo? A situação é a seguinte: nós temos um PI inclinado, um plano inclinado em 30 graus com a horizontal. Um fio ideal que interliga dois blocos A de massa 30, B de massa 20. Nesse local, a aceleração da gravidade vale 10. Observe o ângulo de inclinação, mais uma vez, em 30 graus. O objetivo da questão é determinar a aceleração do conjunto e a tração nesse fio ideal que interliga os blocos A e B. Você deve estar se questionando assim: o que será que vai acontecer entre A e B? Eles ficariam em repouso? Aceleraria no sentido, essa roldana iria acelerar no sentido horário, B descendo, ou no sentido anti-horário, A descendo? Porque entenda, se girar no sentido horário, B vai descer o plano inclinado e A vai segundo a vertical. A não está sob o plano inclinado, só B está sob o plano inclinado. Se girar no sentido anti-horário, A desce verticalmente e B sobe o plano inclinado. Como é que nós vamos fazer para saber para onde gira ou se porventura esse conjunto fica em repouso? Bom, olha só. Para que a gente analise para onde gira ou se fica em repouso, precisamos representar as forças que atuam sobre os blocos. Eu vou começar pelo bloco A, porque ele ali é o mais fácil de representar as forças, tá bom? Aquelas mesmas forças personalizadas, aquelas mesmas qualidades de força que nós já estudamos. Vamos a elas. Peso do bloco A. Aqui nós temos PA, peso do bloco A. A massa de A vale 30, no local G vale 10. O peso do bloco A equivale a 300 N. Atenção, vou concentrar as nossas atenções iniciais no bloco A. Fio, tração. Fio sempre puxa. Fio nunca empurra. Então vamos representar a força de tração. Temos aqui tração. Só para orientá-los no que possivelmente possa acontecer, se A descrever um movimento para baixo, se A acelerar para baixo, peso menos tração. Se A acelerar para cima, tração menos peso, como a gente já estudou em outros momentos. O grande problema reside aqui, não é? Na verdade, no bloco B. Por quê? Porque o bloco B está apoiado no PI, no plano inclinado. Como ficariam as forças que atuam em B? Então vamos lá. Essa é a força que vai nos chamar um pouquinho de atenção. PB. A força-peso do bloco B, sempre atuando na vertical para baixo. 20, que é a massa, no local a aceleração da gravidade vale 10, o peso de B vale 200 Newton. Ok. Aqui tracejado em verde, nós temos então aquele sistema de eixos coordenados, tal que o eixo Y é o eixo perpendicular ao plano inclinado e o eixo X é o eixo paralelo ao plano inclinado. Por que devemos traçar esses eixos? Para que a gente possa, então, representar a força-peso ou quaisquer outras forças que atuem e não estejam nos eixos. Por exemplo, a reação normal, ela está aqui, olha. A normal ao plano é essa daqui, que exerce uma força
sobre o bloco B ao longo do eixo Y. Essa força, não existe necessidade de projeção, não existe a necessidade de encontrarmos as componentes. Você vai ver que nesse caso aqui vão ser somente as componentes da força-peso. Por quê? Temos uma outra força aqui, olha, o mesmo fio que interliga A. Então, nós vamos representar aqui, olha, ao longo do eixo X, essa mesma força de tração, visto que é o mesmo fio. Entenda bem, nem normal nem tração existem necessidades de procurar componentes ou decompô-la ou projetá-las. Não existe, somente a força-peso. Então, vamos encontrar as componentes da força-peso ao longo dos dois eixos X e Y. E chamá-las de que maneira? Então, vamos lá. Essa componente que eu estou representando aqui é a componente da força-peso ao longo do eixo X, que nós vamos chamá-la carinhosamente por peso do corpo B no eixo X, PBX. A outra componente, ela vai aparecer ao longo do eixo Y. Vai ser essa daqui, olha, a outra componente, que nós vamos chamá-la por peso do bloco B ao longo do eixo Y. Vamos chamá-la, então, por PBY. Tudo bem? Tranquilo? Você deve estar lembrado que quando nós trabalhamos o plano inclinado, deve-se levar o ângulo de inclinação para todo esse sistema de forças. E o ângulo de inclinação do plano, ele aparece sempre aqui, ó, entre a força-peso e sua componente no eixo Y. Então, aqui nós temos também, a exemplo da inclinação do plano, nós temos 30 graus. Muito bem. Para que toda essa parafernália aqui? Então, vamos lá. Vamos encontrar os valores das componentes peso de B no eixo X. Vamos encontrar também peso de B no eixo Y. E eu não sei se você está lembrado, essas componentes aparecem em função ou de seno ou de cosseno. A componente que está colada com o ângulo, colada lembra cosseno. Quem está colada com o ângulo é a componente Y. Então, PBY vai ser peso do bloco B vezes colada, componente cosseno. Cosseno de θ, do ângulo θ, que nesse caso vale 30. Tá bom? A gente não ficar falando muito, porque esse ângulo θ vai depender do ângulo de inclinação. Vamos colocar direto 30 graus, ok? Não esqueça aqui, o peso de B vale 200 N. PBX é a componente que não está colada, está separada. Então, PBX vai ser PB seno de 30 graus. Perfeito? Poderíamos até deixar já calculado aqui, olha. Quanto vai valer PB seno e PB cosseno, que são respectivamente PBX e PBY? Peso de B, 200 N vezes o seno de 30. Esses valores de seno e cosseno certamente deverão serem fornecidos nas questões. Aqui a gente já sabe de cor mesmo, né? Vamos lá. Seno de 30 vale meio, então a componente do peso em X, PBX, equivale a 100 N. 100 N, tá bom? E a componente em Y vai ser 200 vezes o cosseno de 30. Ele vale raiz de 3 sobre 2. PBY, então, essa componente valerá 100, não esqueça da raiz de 3, 100 raiz de 3 newtons. Olha aqui, informados os valores de PBX e PBY. Outra
Outra coisa que é muito importante lembrar no estudo do plano inclinado, não nesse momento que não existe atrito, é o seguinte: ao longo do eixo Y, nós podemos fazer uma importante afirmação. Que importante afirmação é essa que podemos fazer ao longo do eixo Y? Então vamos lá. Quantas forças aparecem ao longo do eixo Y? 2. Normal na orientação positiva, PBY na orientação negativa. Como não existe movimento ao longo desse eixo, e sim apenas ao longo do eixo X, nós podemos afirmar que ao longo do eixo Y, a normal e PBY são exatamente iguais em módulo. Uma cancela a outra, N igual a PBY. Caso perguntasse a você, você poderia dizer o seguinte: essa normal vale? Quanto vale então a normal? O mesmo valor de PBY, que é 100 raiz de 3 newtons. Tá legal? Esse é o valor da normal N. Tá bom? Você sabe que nesse momento não é importante saber essa relação aqui, mas em questões que envolvam atrito, sim, será importante. Mas vamos lá. Por que toda essa determinação? Por que toda essa determinação? Porque a partir de agora, nós já vamos poder interpretar se gira no sentido anti-horário ou se gira no sentido horário. Finalizar essa questão depende única e exclusivamente das atenções a PBX e esse valor de PA. Correto? Essa é a fase, então, inicial do estudo do plano inclinado em termos de interpretação ali da questão, né? Diagrama de forças, encontrar o valor das componentes, diagrama de forças, interpretação do eixo Y e, por sua vez, a análise, então, final fica por conta dos valores das forças que certamente serão responsáveis pelo movimento ao longo do plano inclinado. Ok?